Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Estou recebendo novamente aqui o Pedro, que conversou com a gente recentemente aqui no canal, falando das diferenças entre plano de saúde, seguro saúde. Muita gente, eu confesso que eu mesmo tinha muitas dúvidas sobre o tema e eu convidei ele novamente aqui, porque eu busquei alguns comentários que vocês mandaram nos vídeos passados, coisas que eu achei muito interessante. Eu vi que tinham seguidores ali com novas dúvidas. Eu falei, vou chamar o Pedro então para a gente conversar. Pedro, seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigada, viu? Grato pelo convite e é um gosto enorme estar aqui novamente. Obrigada. Pedro, eu já vou começar trazendo alguns comentários, coisas que eu achei muito interessante dos nossos seguidores no vídeo anterior. Por exemplo, o Gonzaga, ele fala que ele é português, que ele está ajudando aí uma parte dos familiares brasileiros que estão vindo para Portugal e que ele não conhecia o seguro da MGN, ele achou muito interessante e pediu ali para a gente conversar sobre pormenores, né, que são importantes. Também trago aqui, RTT Lisboa, que fala que é um mediador de seguros que trabalha com várias marcas e desconhecia a MGN, também achou bem interessante. E a Daniela Stefânia também falou que amou os vídeos, as explicações do Pedro, que ajudaram bastante ela e que se poderia falar mais sobre esse seguro, porque ela tem uma doença pré-existente. Gostaria de saber mais a fundo. E é por isso que eu te trouxe, né? Então, primeiro, eu quero muito que você me conte um pouquinho sobre a MGN. É verdade que ela é uma empresa sem fins lucrativos? Como é que funciona isso? Sim, é verdade que ela é uma entidade, uma associação, por assim dizer, uma seguradora sem fins lucrativos. Ela não possui acionistas. Isto às vezes pode assustar as pessoas, que dizem, então, se não possui acionistas, onde está o capital? O capital são as pessoas, porque uma associação mutualista significa que não há capital envolvido, mas sim pessoas que se reúnem para se protegerem melhor, tendo como objetivo aquilo que elas entenderem. Pode ser soluções a nível de saúde, pode ser soluções a nível da aposentadoria, quando as pessoas chegam ao final da sua vida, criarem condições não lucrativas para fazerem face àquilo que existe no mercado e que visa o lucro. E no fundo é isto: a MGN é uma seguradora criada por professores depois de uma grave crise que foi a Segunda Guerra Mundial, para melhor se protegerem, pois foi evoluindo. E sim, ela não tem fins lucrativos, mas ponto. Ela tem que ter excedentes operacionais e esses nós não lhes chamamos lucros, chamamos-lhe excedentes. Na prática é a mesma coisa. O que é que acontece? Os excedentes revertem para nós, que somos os utilizadores do seguro, sobre a forma de melhores coberturas e melhores garantias, visto que não há acionistas a remunerar. Ou seja, aqueles milhões que poderiam ir para acionistas revertem para nós, mas nós não recebemos o dinheiro. A seguradora o que vai dizer é assim: olha, vamos melhorar esta proteção, vamos melhorar aquela. E quando falamos da MGN, estamos a falar de uma seguradora que tem produtos equiparados aos seguros normais, por isso ela protege o que as outras protegem, mas com mais garantias ou melhores condições contratuais. Maravilha. E como a Daniele disse, né, ela tem uma doença pré-existente, a gente sabe que é muito complicada essa questão de acesso aos seguros, né? Há seguros aí que não cobrem, que não permitem o acesso da pessoa que já tem uma doença pré-existente. Como funciona no caso da MGN? Bom, a MGN é a seguradora com menos exclusões no mercado nacional. Até de fácil leitura percebermos as exclusões. Nós vamos, hoje em dia, as seguradoras mandam-nos um PDF, nós conseguimos pesquisar palavras, pesquisamos exclusões e vamos ver que exclusões é que existem. Na MGN existem exclusões, mas são as menores do mercado. Por isso, a MGN garante mais coisas do que as outras, porque há menos coisas que ela diz que não paga. Por exemplo, se a situação dela, que é muito provável que esteja nesse âmbito, porque há milhares de situações de pré-existências que estão garantidas pela própria MGN, ou seja, não são uma exclusão à partida, a pessoa tem um período de carência de um ano
e depois, passado um ano, pode começar a ser tratada dessas pré-existências. Fora as pré-existências, os períodos de carência são exatamente os normais, por exemplo, a consultas 90 dias de carência, por exemplo. Um, no caso das pandemias também, são 300, é um ano de carência também, Uhum. e pronto, ou seja, é muito fácil observar na MGN, vamos ver que apesar de ser um texto grande, mas vamos a ver, comparativamente com as outras, é muito menor. Exclusões à partida na MGN são infertilidade, por exemplo, as situações de pessoas mas isso é transversal a todas as seguradoras, pessoas que tomam álcool ou drogas estão excluídas, por exemplo. Mas é fácil. Vejam se, por exemplo, a doença que a pessoa tem está nas exclusões da MGN. Se não constar aquele nome lá, é uma pré-existência, por isso está garantido. E a gente consegue ter fácil acesso a esse documento, saber isso antes de assinar? Porque eu Sim, pergunto isso porque aqui eu recebo muita ligação de seguradoras, né, oferecendo o serviço. E aí eu já perguntei, você pode me mandar o documento? E eles falam, não, só manda depois que fecha. Eu, como assim, né? Eu quero ler um não. documento para saber o que eu tenho acesso ou não, né? Acho isso assim um bocadinho uma má prática, não é? Se for mesmo uma seguradora, porque nós apresentamos, na MGN, apresentamos uma simulação para a pessoa analisar. E nós não temos medo que as pessoas analisem e comparem. Nós queremos que as pessoas analisem e que realmente confirmem que aquilo que é dito e que aquilo, por exemplo, que eu aqui vou dizer realmente é verdade, porque está escrito, não é? E nós não temos medo daquilo que está escrito. E É, realmente é. Ou seja, isto é verificável por aquilo que está escrito nas próprias condições contratuais. E as pessoas, nós pegando na simulação, e os dados para a simulação são o nome completo do tomador ou do possível tomador, será também a data de nascimento do tomador, caso ele seja uma pessoa segura, e a data de nascimento de cada um dos membros do agregado familiar. E um entendi. e-mail para poder enviar um e-mail E com a aí já simulação. recebe essa documentação para analisar e É ver isso o que mesmo. se interessa. E se as Uhum. pessoas tiverem dúvidas, eu também estou disponível para esclarecer ponto a ponto cada uma das dúvidas que tem acontecido um bocadinho desde aquela participação. As pessoas terem dúvidas e às vezes perguntarem ponto a ponto o que é que significa cada uma daquelas situações. Se quiserem contratar noutras seguradoras, eu também posso explicar o que é que aquilo significa. Estou sempre Olha, muito disponível. obrigada, viu? Obrigada aí por compartilhar, então, a sua experiência, a sua sabedoria com os nossos seguidores aqui. Me diga uma coisa, ainda sobre esse assunto, né, de doença pré-existente, eu vejo também que obesidade, transtornos psiquiátricos, câncer, né, quem já teve câncer, tem ali dificuldade em conseguir acesso à seguradora. O que você pode falar em relação ao MGM? Também tem exclusões para esses casos? A MGN não exclui obesidade mórbida. Atenção, que há uma diferença entre obesidade e obesidade mórbida. A Uhum. obesidade mórbida é considerada uma doença, certo? Clinicamente está descrito que a pessoa é doente pronto, a obesidade normal não é considerada doença. Certo. Atenção. Pronto, por isso Uhum, temos que distinguir as duas coisas. uhum, Relativamente a câncer, cancro aqui, uhum. ela aceita, é uma doença pré-existente grave, passado um ano, ela aceita tratar tal e qual como a SIDA e consequências da SIDA, porque a SIDA, como nós sabemos, é o vírus da imunodeficiência adquirida, ou seja, o nosso organismo começa a ter muitos problemas, é uma exclusão nas outras seguradoras e na Vou MGN, fazer só um adendo aqui, porque SIDA no Brasil é AIDS. É a AIDS. mesma coisa. Então, em relação à AIDS, né, a SIDA e o câncer, que é cancro, aqui em Portugal, Sim. tem essa situação em que não exclui, mas tem uma limitação de um De ano, é um isso? ano, é isso Uhum, mesmo. E também é muito importante dizermos que há casos de pessoas que têm essas patologias, por exemplo, o cancro, câncer em idade pediátrica, às vezes podem nascer e logo a seguir têm esse aham. azar, mas depois conseguem recuperar e crescem e fazem uma vida normal.
Bom, a Uhum, MGN acha e considera que as pessoas não devem ser excluídas por causa disso. Porque se foram coisas que já se passaram há muito tempo e nas seguradoras tradicionais, isso é considerado uma doença pré-existente e tudo o que está ali naquela região é excluído das seguradoras tradicionais. Ora, na uhum, MGN é garantido esses tratamentos, ou seja, a pessoa não tem que ser excluída por algo que aconteceu há muito tempo atrás. E as pessoas que têm essa condição, a seguradora agrava o prémio porque já é considerado um doente de risco. Ou seja, já teve um problema, então eles fazem um cálculo e dizem, olha, tu vais pagar mais, porque apesar de nós não cobrarmos isso, é porque uhum, tu tens maior potencial de ter outro problema que te surja no outro lado. Ou seja, e uhum. isso vai agravar o prémio que a pessoa, ou seja, a pessoa, coitada, já vê aquela região que já não vai estar protegida e ainda vai levar com aumento de preço em função do risco que ela passou a representar para a seguradora. Certo. E transtornos psiquiátricos? Eu também anotei aqui, porque vieram com mensagem perguntando em relação a parto. Também, se a pessoa já está grávida, acaba sendo excluída da seguradora. Como é que funciona isso? Nas seguradoras tradicionais, não se pode ir grávida para. A seguradora não garante, ou seja, nós podemos ir, mas não garante o parto, porque tem um período de Hum, carência de no mínimo um ano. Na MGN há uma condição, é a pessoa, quando faz o seguro, não estar grávida. Até pode engravidar na semana seguinte, mas já houve alturas em que a MGN aceitava mulheres já grávidas e para usufruírem, mas infelizmente as pessoas não souberam usar muito bem esse benefício, houve um abuso e por falta, as pessoas olham para a MGN como uma seguradora normal, como as outras. Lembrou-se de, eventualmente, a mim já me disseram, isso deve ter sido alguma campanha publicitária para ganharem clientes. Estamos a falar em 2013. E não era, é a filosofia da seguradora. Mas a filosofia convém as pessoas perceberem as regras. O mutualismo é estarmos nós todos reunidos, é um por todos e todos por um. E não é olhar só para o meu umbigo, por assim dizer. Se entendi. olharmos, se olharmos todos uns nesta lógica, temos muita força. Isso aí. Você falou que é pedido, então, o e-mail, o telefone, a data de nascimento, o nome completo das pessoas, né? Para Não, enviar. o nome completo só do tomador. Das Certo, outras pessoas só nos basta a data de nascimento. entendi. Mas em algum momento há aí um questionário sobre o risco para ver, porque eu me lembro quando eu fechei o meu por aqui, eu tive que ficar ali, ó, uns 40 minutos no telefone falando todas as. Já teve tal doença, já teve isso, e para poder ser aceita, né? Então, não há esse questionário? Não, na MGN não há questionário clínico. Isto é uma enorme vantagem porque as pessoas o que é que têm que olhar? Para as exclusões. A MGN é que tem menos exclusões, olha para Hum, elas e pronto. Ou seja, Então, recebe não, esse e-mail com a documentação, vai logo lá nas exclusões, dá uma olhada para ver se, olha, tudo bem, e aí, né, segue com o seu orçamento e para fechar o seu plano, o seu seguro, né? é isso mesmo, Entendi. porque na MGN nós pagamos em função da nossa idade. Imaginemos que nós temos uma família em Lisboa, que é um casal, os ambos de 30 anos, e tem um filho de 5 anos. E temos outro casal em Braga, também os dois com 30 anos, e um casal com 5 anos. Mas o casal de Lisboa, por acaso, são os dois que não fazem desporto, têm uma alimentação má, têm excesso de peso, e eles vão pagar o mesmo exatamente que os que estão em Braga para o mesmo nível de proteção. Ou seja, as pessoas pagam só em função da sua idade. Quando nós fazemos esse tal questionário clínico, o que é que nós estamos a avaliar? A avaliar o que é que a seguradora pode aceitar ou não pode aceitar e avaliar o risco individual. Ou seja, naquela situação de pessoas que já têm doenças pré-existentes, dizer assim, ok, eu isto não vou segurar nem aquela região ali à volta. E mesmo assim você vai ter que pagar algo mais para isso. Certo, entendi.
Olha, eu trouxe um pedacinho aqui de um contrato, até na época eu me lembro que eu joguei na internet para ver, e eu queria tirar essa dúvida aqui com você também, aproveitar esse momento. É, tá assim, olha, na apólice. Na celebração, execução e cessão do contrato de seguro, são consideradas as práticas e técnicas de avaliação, seleção e aceitação de riscos próprias do segurador, tendo por base aí dados estatísticos rigorosos considerados relevantes. Eu me lembro que eu olhei e falei, o que é isso? Você consegue explicar para a gente, Pedro, o que é essa cláusula aí? Isto, muitas seguradoras têm isso, nem todas elas têm, mas na Lei Geral dos Seguros também podemos encontrar isso, que no fundo, mas a MGN trabalha isso de uma outra forma, ou seja, dilui o risco por todos. E isso o que é que significa? Significa que nós estamos sempre constantemente a ser avaliados com base nos nossos dados estatísticos, a nossa sinistralidade. E os dados atuariais significam que é a longo prazo como é que a seguradora nos observa. Uhum. Imaginemos, nós este ano começamos a ter 5 consultas, para o ano começamos a ter 10 e já tivemos uma cirurgia. Ou seja, a seguradora começa a perceber assim, bem, aqui esta pessoa está-nos aqui a criar problemas. Porque teve azar na vida. As pessoas, nós não temos culpa de termos azares a nível da nossa saúde. Sim. Mas a seguradora, o que é que está? Está a nos observar constantemente. E aí, como diz ao início, desde a celebração até ao fim do contrato, porque a seguradora pode não renovar o contrato em função da elevada sinistralidade. E agora eu pergunto: será que a seguradora não vai renovar o contrato quando nós somos lucrativos? Claro que não. Quando nós somos lucrativos, as pessoas, ninguém chateia. Quando Aham. nós, quando nós deixamos de ser lucrativos, a seguradora pode aumentar o nosso prémio individual em função do risco que nós passamos a representar e, no limite, pode não renovar o contrato de seguro. Porque a Nossa. seguradora tem que garantir aquela estabilidade. A MGN, o que é que ela faz? Ela dilui o risco por todos, não é? E como não há aquela questão dos lucros irem para os acionistas, ou seja, tudo é gerido entre nós, uma coisa muito interessante é que na MGN nós não transferimos o risco para a seguradora. Normalmente, tecnicamente falando, quando eu faço um seguro de uma casa, de um carro, eu estou a transferir o meu risco para a seguradora. Na MGN eu estou a partilhar o risco com todos os outros que fazemos parte daquele grupo. Por isso há essas coisas que a MGN não aplica porque Uhum. é diferente, é uma seguradora diferente. Então, é exatamente isso que eu entendi mesmo, né? Eles vão fazendo essa. Eu tinha lido e eu falei: o que que é isso? Eles vão ficar ali fazendo uma estatística de quanto que eu usei, o que que eu precisei, se teve algum procedimento ali mais caro, tudo mais, e tudo isso vai impactar depois no novo Por contrato. isso, por isso é que as pessoas pagam preços diferentes. Por isso, esses dados estatísticos rigorosos, quais é que são? Eu não sei. A seguradora é que os sabe. Eu não sei. Na MGN, o que é que eu sei? Que eu pago em função do meu nível de proteção. Sei que tenho X anos, quero aquele produto, sei que pago 33,50 euros, por exemplo. Ou pago 10 euros. Depende, quanto mais robusta é a proteção, mais se paga e também quanto maior o agregado familiar, também mais se paga. Por isso, Entendi. nós na MGN, Nós até falamos isso no vídeo passado, a respeito desses valores, para o pessoal ter uma ideia de quanto funciona, né? Você falou agora, então, assim, vamos lá, eu consigo um seguro, um básico, qual é o mínimo que você acha interessante? depende da idade, eu olhando para a tabela, o mais barato que eu lá encontro é à volta dos 10 euros. Mas Olha, esses 11 euros garante a hospitalização, que, que é aquele problema maior que nos pode surgir. Há pessoas que me dizem assim: epá, eu quero um seguro muito completo, que me dê para eu ir ao oculista, para ir ao dentista, para ir. É assim, eu, pessoalmente, eu não o tenho para mim. aham, Para mim, eu considero os mais interessantes, o mais básico e o mais barato, e o produto a seguir.
que é o que eu tenho um produto essencial. E é claro, há uma diferença. Eu, se fosse para o produto essencial, eu estou a pagar cento e poucos euros, pagava 40 euros por aí. É um grande diferencial. Mas eu sei que posso pagar esse valor. Mas se eu viesse para o mais barato, sabia que cada elemento do meu agregado familiar tinha 30 mil euros de hospitalização. Sabia que se eu tivesse um problema no joelho, ou, por exemplo, olha, uma coisa muito interessante, em que a MGN é diferente. Um, uma doença congénita muito comum, que eu acho que já falei no outro vídeo, da questão do coração. Nós temos um problema no coração, que foi algo congénito, nascemos com ele e só se manifestou naquela altura. É uma exclusão nas outras seguradoras e à volta dos 10, 15 mil euros nós temos o problema resolvido. Nas outras seguradoras é uma exclusão. Por isso, não estamos a pensar que 30 mil euros de hospitalização é uma coisa má. Há pessoas que precisam de uma cirurgia para o joelho. Ainda há pouco tive acesso a um orçamento de 15 mil euros. Está garantido pelo seguro. E nós devemos sempre pensar num seguro como complemento do serviço público. Sim. É algo que nos vai complementar. Até nisso a MGN é diferente. A MGN em França gera parte pública dos trabalhadores do Estado e dos professores. O Olha. Estado delega nela, por não ter fins lucrativos, a gestão. É como cá em Portugal o serviço, a ADSE, certo? Ou seja, a ADSE é quem garante a parte dos trabalhadores do Estado, uma proteção que os trabalhadores do Estado têm para fazer face aos problemas de saúde. E sempre foi um, um produto, uma solução muito falada por nós portugueses e se calhar às vezes invejada, porque o funcionário público tinha acesso a condições que as outras pessoas não tinham, não é? No fundo, em França, já existia este modelo criado por pessoas para melhor se protegerem sem fins lucrativos. E o Estado apoia essa participação da sociedade. E isso vê-se Uhum. na prática. Certo. Você falou de exclusões, me veio aqui a situação de acidentes de trabalho. Como é que funciona se a pessoa, eu sei que, por exemplo, se ela já teve um acidente de trabalho, se ela tiver lesões, né, por conta disso, também pode ser excluída aí de diversos outros seguros. Como é que funciona na MGM? Eh, É sempre uma exclusão. Imaginem que alguém se magoou agora, Hum, resultante de um acidente de trabalho. Isso é uma exclusão à partida, porque é um acidente imediato. Isso é da responsabilidade dos seguros de trabalho. É um risco próprio, por assim dizer. certo. Bom, mas nós temos situações de pessoas que outrora tiveram acidentes e das quais não receberam indemnizações. Porque se receberam, a condição é diferente. Se a Uhum, pessoa não recebeu uma indemnização em virtude daquele acidente de trabalho, a MGN aceita. As sequelas, porque já estamos a falar de um tempo mais longínquo, não é? E porque houve ali qualquer coisa que a nível legal não funcionou. O mesmo pode acontecer para acidentes de automóvel. Imaginemos uma pessoa que tem um acidente de automóvel. Isto é um seguro obrigatório aqui. uhum, E se alguém teve um acidente de automóvel e recebeu uma indemnização, e temos que atender que essas indemnizações não são pequenas, elas são indemnizações para danos futuros. Ou seja, para garantir que caso haja uma sequela, a pessoa tem ali um fundo de maneio que pode gerir a seu gosto para depois tratar. Se a pessoa recebeu essa indemnização, não está garantido. Se ela não recebeu nada, está garantido. E as outras seguradoras, em condição nenhuma, aceitam essas situações. Porque na olha que prática interessante. são pré-existências. E Aham. uma coisa que eu digo sempre às pessoas é que conhecimentos é que normalmente as pessoas têm de leitura de contratos? Às vezes as pessoas não sabem o que é um contrato, não sabem nada disso. E então, Eu, por exemplo, realmente só tive acesso depois que eu autorizei pelo telefone, e aí me veio falar, é isso, ou fico na dúvida, como foi o caso dessa frase, olhar aqui, pois, é isso mesmo que eu estou entendendo, é complicado isso. e nós às vezes só quando nós temos consciência, agora aqui em Portugal temos
esse problema das telecomunicações, do aumento de preço. E há lá uma cláusula que, hum, que as operadoras colocaram lá que as defende, que as protege. O mesmo acontece nos contratos de seguro. Ora, que conhecimentos tenho eu de contratos, de elaboração de contratos, para conseguir interpretar bem? Há pessoas que têm e que se Uhum. dão ao trabalho de ver minuciosamente cada cláusula, mas grande parte das pessoas não. Vão atrás do marketing, porque aquilo é muito bonito e oferecem 20% de desconto. E depois, até temos o caso de haver situações de, não tem limites de idade, mas depois Uhum. nós vamos lá ver as As cláusulas, letrinhas. as letrinhas, e ficamos a dizer, então, mas como é que eles dizem uma coisa destas? E afinal, isto só se eu entrar até aos X anos, mas o limite de idade é até aos 75. Que Aham. limite de idade é este? Na MGN, as pessoas entram do zero. Se houver alguém com 100 anos, pode entrar na MGN. Quando vocês tiverem uma seguradora que diz assim, olha, nós aqui, seguradora, não é plano, é Aham. seguradora que pague pelo menos uma hospitalização e que tenha Uhum. capitais. Perguntem à seguradora se uma pessoa com 100 anos pode lá entrar. Entendi. Então, na MGM não tem limite de idade. Pode Não ir. na adesão ou permanência, ou seja, quando eu entro ou então enquanto eu quero lá ficar. E a MGN tem uma coisa muito interessante, mais uma enorme diferença face às outras seguradoras. Ela não rescinde unilateralmente o contrato, porque nós é que somos os donos da seguradora. O facto de nós sermos os donos da seguradora permite que, se eu pagar a minha cota, por assim dizer, o meu prémio pelo seguro, Uhum. a seguradora não me vai tirar do seguro, mesmo que eu tenha 100 anos, mesmo que eu tenha elevadíssima sinistralidade. E esta questão aqui é fundamental, porque naquelas idades é que nós temos grandes problemas, mas também em idades mais jovens, porque muita gente que nos está a ver é jovem. Uhum. E vejam o tratamento, como é que as seguradoras podem tratar, mesmo dentro das seguradoras tradicionais, há umas melhores que outras. E, Entendi. e isso nós temos que observar. Eu vou trazer uma outra questão que aconteceu comigo, mas também acredito que possa ter acontecido com vários outros seguidores, ou até mesmo para evitar que aconteça. Quando eu fiz esse meu contrato, então eu fiz todo pelo telefone. E eu me lembro de ter sido, assim, muito explícita em perguntar: a hora que eu quiser cancelar, eu consigo? E a pessoa disse sim. Isso estava sendo gravado, hein? E eu falo, sem precisar de nenhuma justificativa, eu posso pedir esse cancelamento? E a pessoa disse sim. Depois, quando eu recebi meu contrato, eu vi que não estava isso. E mandei e-mail para eles perguntando. Olha a resposta, eu até trouxe aqui, ó. Eles falam que o contrato é celebrado por 12 meses, contado da data de adesão, sendo renovável automaticamente, e que eu só posso me opor a essa renovação, mas eu não, e com um aviso prévio de 30 dias, mas eu não posso cancelar antes de um ano por conta própria. Queria muito entender. Você falou que tem uma lei do seguro, né? Isso é permitido? A pessoa me falou uma coisa pelo telefone e no contrato está outra. Ela devia ser mais explícita. Na prática, não é uma fidelização, mas é uma duração contratual, que quase pode ir bater a mesma coisa. Ou seja, os contratos seguros, por norma, são feitos por um ano. Uhum. Então ela devia ser, olha, você tem este contrato por um ano. Mas o que é que as seguradoras, o que é que as pessoas normalmente fazem? Cancelam o pagamento e o seguro automaticamente deixa de estar válido. Uhum. E Ah, isto acontece muitas vezes. Ou seja, e a pessoa, na prática, dá a volta a essa questão e as seguradoras não vão andar atrás de nós. Agora, há operadoras daqueles planos que nós falamos da outra vez que uhum. fartam-se de chatear as pessoas a dizer, pá, mas você não cumpriu o contrato. Isso são os tais planos que muitas vezes investem bastante em publicidade e Aham. É depois, desse mesmo, é desse aí mesmo, que toda hora tem na televisão, tem em tudo quanto é lugar. Na hora da ligação ali foi maravilhoso, um monte de coisa, e e, quando a muito, gente vê na e, prática, mu- não é e, nada disso. muita, e muita gente não é informada disso. E as pessoas vão atrás do quê? Do não ter limites de idade, de um seguro para toda a gente, mas ali não Por há conta da risco, por própria isso publicidade, né, o tempo inteiro que você está recebendo informação disso, acaba sendo os nomes que as pessoas vão logo procurar.
né? Então, É muito apelativo, porque as pessoas, principalmente quem vem do Brasil, é normal ficar. Epá, isto é bom, porque isto é o nome que eu tenho lá, por isso, epá, sim, lá pago um balúrdio e aqui pago pouquíssimo. Só que depois as uhum, pessoas, quando vão começando a perceber, começam a perceber que não é um seguro e é um plano, e convido as aham. pessoas a irem ver o outro vídeo, porque acho que É, estava. é isso aí, deixar aqui em cima ó, o vídeo passado para gente, para quem não viu, ir lá correndo assistir depois que acabar aqui. Eu acho também importante referirmos às pessoas o seguinte: como é que se tem acesso ao seguro? Esta é uma seguradora diferente, e essa questão, por exemplo, essa questão de sair é importante, mas também a questão é a parte de entrar no seguro. Quando nós saímos na MGN, convém sairmos com uma justificativa. Isto para não acontecer uma situação que aconteceu há muito pouco tempo comigo, de uma senhora. É nestas situações que nós vemos realmente a importância de termos a MGN e de termos alguma lealdade em percebermos o conceito mutualista e não acharmos que esta seguradora é como as outras, Hum, certo? Então é assim: tive uma situação de uma pessoa que decidiu sair da MGN sem dar cavaco a ninguém porque supostamente estava a ter um crédito à habitação e impuseram numa outra seguradora. Bom, quando ela teve outra seguradora, ela teve um filho e verificou que o filho tinha um problema que a seguradora não garantia. O que é que lhe interessava? Voltar para a MGN. Bom, tal e qual como a tal ADSE, que é do Estado, não permite que as pessoas saiam e voltem a entrar, a MGN até permite, mas quer saber o motivo. Porquê? Para não haver estes tais abusos. Ou uhum, seja, o que aconteceu foi que a seguradora não aceitou. Eh, Ou seja, a MGN não aceitou. Mas isto ajuda-nos a perceber o nível de proteção que ela nos garante. Porque é para não haver abusos. Porque eu quero que realmente não haja abusos. Se eu faço parte desta equipa, é para as pessoas não andarem a entrar e a sair, porque nenhum sistema seria sustentável se eu só aham, entrasse quando eu preciso. Qualquer entendi. sistema. Imaginar, olha, eu quero fazer agora, quero várias consultas, vários exames, aí eu vou lá, pago 10 euros, faço um Pronto, monte de coisa, agora eu não quero a- mais. Sai. agora não quero mais. E até a própria mudança de plano, na própria MGN, há feita uma avaliação, a MGN não rescinde unilateralmente o contrato, mas também não permite às pessoas que andem sempre a trocar agora este ano preciso de dentista, agora no ano a seguir já não preciso. Mais uma vez, insustentabilidade, e isto Uhum, mas porquê? Porque o nível de proteção é muito maior. Só mais uma pequena nota. Como a MGN, vimos, a MGN foi criada pelos professores e foi alargada a funcionários públicos franceses. Ela entra cá em Portugal com forte apoio de uma associação, que é a ASDS, e ela é um dos grandes grupos da própria MGN em Portugal. Existem outros grupos, tal e qual como sindicatos, em que todos os seus membros podem fazer o acesso ao seguro. A Ordem dos Engenheiros, se eu não estou enganado. Ou seja, a MGN segura grupos de pessoas. E este conceito de grupo é importante que as pessoas percebam. Pessoas em grupo e em família. Também há para empresas. E quando se fala em empresas, também estamos a falar de um grupo. Por isso, tem as suas condições. Mas, grosso modo, para famílias, ah, eh, uhum, são essas as condições de acesso. Ou seja, nós irmos em grupo e fazemos com que a nossa família entre. Se houver alguém que diga assim, pá, mas eu só quero fazer seguro para mim, para a minha mulher e para o meu filho, eu não quero. Ok, nessa situação o que a pessoa terá a fazer é se calhar ir a uma companhia, porque o mercado é livre e aí as pessoas têm montes de opções, mas com as condições que essas companhias de seguros apresentam, que, a meu ver, não são tão protetoras face a eventuais problemas. Nós não devemos, quando fazemos um seguro, só olhar para o problema que temos hoje. Temos que olhar para o problema que podemos ter amanhã. isso aí. Eu estou adorando essa conversa aqui, eu estou aprendendo um monte de coisa e falando, meu Deus, olha a burrada que eu fiz ali em ter aceitado um outro seguro. Pedro, vou trazer aqui para a gente caminhar aí para finalizar o vídeo, Uhum. alguns comentários do vídeo anterior.
de alguns seguidores que falaram assim, ó, eu tenho um seguro que eu pago menos de 20 euros, mas não cobre nada, eu tenho dois seguros que não me ajudaram em nada, e trouxe também uma pergunta do Leandro Lopes, ele fala assim, eu queria entender sobre as coparticipações desse plano, do plano específico da MGM. Então, você explica para a gente, Pedro? Ok. Eu, por acaso, vi também esses comentários. Como é que é possível as pessoas terem seguros e as seguradoras não comparticiparem? Será que era uma exclusão? Teríamos que observar mais de perto e perceber. Será que não estava garantido, por exemplo, na MGN nós temos o tal seguro mais barato que garante hospitalização, mas eu vou a consultas a 35 euros, não é? Mas eu não consigo perceber, ou das duas uma, ou a pessoa foi a um sítio em que não havia acordo, não havia com a Advance Care, porque a MGN trabalha com a Advance Care, essa pessoa podia ter ido a uma outra rede, e há redes muito pequenas, há seguradoras que têm redes mais pequenas aqui em Portugal, a Advance Care, com a qual a MGN trabalha, é uma das maiores, por isso nós temos um grande número de locais onde nós podemos ter o seguro. Pode ter a ver com a situação de ser um plano e não ser um seguro. Se a pessoa precisasse fazer uma cirurgia e tivesse que fazer uma cirurgia de 10 mil euros e lhe apresentasse uma fatura de 9 mil porque teve um desconto de 1000 euros, eu diria que ninguém me ajudou. Por isso, e eventualmente é isso. E quando as pessoas assinam, os seguros são regulados por uma entidade reguladora. Se elas entenderem que aquela entidade não está a cumprir o contrato de seguro, contactem a própria ASF, que a A, ASF dá ASF, ASF, ASF. Bom. ASF. É, Uhum. é a Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões, que eles Ah, são bastante rígidos. As seguradoras estão, todas elas têm que cumprir critérios rigorosos de sustentabilidade financeira, uhum. muito rigorosos, porque nós vemos que não há grandes problemas com seguradoras. Se estivermos atentos, vemos problemas com outros setores, com bancos, mas seguradoras, porque os critérios de solvência são muito interessantes e que garantem uma robustez das seguradoras, sejam elas quais forem, para garantir o cumprimento dos seus contratos. E por isso a Uhum. mim custa-me a perceber, se calhar, ou era exclusão, ou era um produto muito fraco, em que a pessoa comprou porque teve algum apelativo e Não, daí não. nós percebemos que, Uhum. às vezes, com o marketing, nós somos vítimas do marketing. Aham, sim. E como que funciona exatamente, então, essa coparticipação na MGM? Para quem não sabe como é que é essa situação, eu pago mensalmente o plano 10, 20, 30 euros, enfim, o plano que Uhum. você escolheu, o seguro que você escolheu, e cada vez que eu for uma consulta, a seguradora paga uma parte e eu pago outra, Eu é pago a isso? outra, é isso mesmo. Por Uhum. isso, no sistema informático das clínicas, elas percebem que nós temos aquele produto e dizem-me, olha, para mim dizem-me, olha, é 18 euros. Mas para quem tem o produto base, dizem, olha, esta consulta valeu 35 euros. Ou seja, e depois isso na própria simulação vem lá. As pessoas que vejam sempre bem a simulação, nas da MGN, temos lá uma tabela que vai enumerando os diversos produtos. E depois tem o valor que nós pagamos em função daquilo que nós estamos, da linha que nós estamos a ver. O produto base é o mais barato, mas é muito virado só mesmo para hospitalização. A partir daí já garante os produtos a seguir, já garante análises clínicas, exames que tínhamos que fazer, eventualmente. Isto é transversal a todas as seguradoras, umas podem trabalhar um bocadinho mais de uma maneira, outras um bocadinho mais de outra, mas grosso modo é assim que elas trabalham. Mas é isso Ah, mesmo. Então, a coparticipação, a seguradora arca com uma parte, seja consulta, seja exame, a própria hospitalização tem esse valor de que a seguradora vai cobrir você se você precisar ficar é isso mesmo, hospitalizado. tem lá o valor, o limite, o nosso limite de capital que nós temos que observar. Quem considerar que 30 mil euros é suficiente, pode fazer o base. Porque para mim o base é um bom produto. Porque Uhum. não tem, ou seja, não tem aquela questão das exclusões que as outras têm, tem esta filosofia toda, ou seja, todo o seguro, desde o mais barato até ao mais caro, tem toda esta filosofia que eu aqui falei.
E depois, se a pessoa quiser tornar um bocadinho mais robusto, pode ir até ao essencial ou, no limite, até ao ideal. Há pessoas que compram o tal total que eu falei da outra vez, em que a pessoa não paga nada. Atenção, ela não paga nada porque paga o seguro. Porque houve um comentário também de alguém que disse: como é que pode não pagar nada se paga o seguro? Nada, nem o nosso Serviço Nacional de Saúde é gratuito, porque nós Aham, pagamos para ele, certo? Mas só que a diferença é que eu pago aquele valor, mas quando vou a uma consulta, não pago sim. nada. Mas esse produto é para quem tem muito, muito dinheiro e quem vem de fora. Aham, aham. Entendi. Mas Nós normalmente cá não temos muito dinheiro. entendi. Mas é possível, então, encontrar um valor de seguro que seja compatível com a realidade do salário de Portugal e tudo mais, e que você esteja coberto aí, tanto na hospitalização quanto O nas base consultas com bom valor. O base é um bom produto. Eu até muitas vezes digo às pessoas: vejam a diferença que pagariam entre o base e o essencial. Se vocês considerarem que não precisam de 30, de 60 mil euros de hospitalização, que é aquilo Uhum, que o essencial dá, porque depois isto é uma gestão de risco, nós temos que pôr no prato da balança tudo, não é? E a pessoa olha e começa a pensar: bom, eu daqui vou pagar mais 100 euros do que pagaria no base. Epá, uhum, 100 euros por mês. Será que com esses 100 euros, se eu tiver um problema de fazer uma análise clínica, essa diferença não compensa? E às vezes aham, compensa. Às vezes compensa. Ter um uhum, produto base e se eu tiver alguma situação, epá, com aquilo que eu poupo, com aquilo que eu estou a poupar mensalmente, há uma sim. situação e pago. E Ah, acho que é ótimo. Só queríamos, já vamos terminar, penso eu, não é? uhum, Só queria deixar mais uma nota, é que a própria MGN, como quem manda somos nós, em Portugal a MGN tem uma designada Assembleia dos Representantes, em que esses tais grupos significativos que representam, no caso os sindicatos, as empresas também estão presentes, anualmente reúnem-se nessa tal Assembleia dos Representantes para votar e discutir as melhorias dos produtos ou até discutir problemas que haja. O que é que as pessoas acham que está a correr mal e podem ser apresentadas soluções. Porque nós é que somos os donos. E neste caso que eu estava a falar da ASDS, ela também se senta na mesa da Assembleia dos Representantes, anualmente. olha, muito interessante. E Nós eu acho estamos que nada representados. Eu acho que nada é melhor do que conversar com alguém que saiba sobre o assunto. Então, o Pedro ele se mostrou totalmente acessível, está aqui. Ele falou, muitas pessoas entraram em contato, perguntaram coisas, e ele está lá realmente super disponível. Então, agradeço imensamente, porque essa questão, se eu tivesse encontrado o Pedro antes, e assim que eu puder ali terminar meu contrato também, eu vou conversar com o Pedro, com certeza porque conversar com alguém que saiba, que te explique, que fale, olha, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso. Porque eu não tive, eu estava aqui em casa e de repente eu recebi uma ligação e a pessoa vai te jogando um monte de informação pelo telefone, pedir para ver o contrato antes, não tinha conversa, fala, não, você faz, depois a gente cancela. Falo, mas eu posso cancelar? Pode, tá. E depois não era nada daquilo. Então, assim, me senti, claro, enganada, né? Então, ter esse acesso para a gente poder tirar todas as dúvidas é fundamental. Eu só posso agradecer ao Pedro por vir novamente aqui conversar com a gente, esclarecer. Eu vi que realmente tanto brasileiros quanto portugueses ficaram muito interessados em saber mais sobre esse seguro e é por isso que eu trouxe o Pedro aqui. Viu? Muito obrigada, Pedro. Muito obrigado. Até breve. Alguma dúvida, estou sempre disponível. Tudo que seja a nível de seguros, mesmo de outros, que não seja seguro de saúde, Olha, também muitíssimo poderei, obrigada. também poderei dar a minha opinião, porque também a tenho. Tá ótimo. Eu vou deixar aqui o contato do Pedro aqui. Se você tiver em casa alguma dúvida que surgiu, alguma coisa que você queira saber sobre esse assunto, deixe nos comentários que eu prometo. Volto a convidar o Pedro para a gente conversar aqui. E eu peço novamente para o Pedro vir aqui nos comentários do vídeo, conversar com o pessoal, bater esse papo, responder as dúvidas que surgirem também. Foi bem interessante. Então, muito obrigada mesmo, Pedro, pela Obrigado, eu, disponibilidade, mais uma por vez. compartilhar tudo isso com a gente. E eu espero que você aí de casa tenha gostado. Deixe seu comentário, então, deixa a curtida. E qualquer coisa já sabe, entre em contato com o Pedro.
Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!